O oposto da não violência não é a violência, é o medo. Essa é uma frase do Gandhi que eu fiquei refletindo sobre ela durante muitos e muitos e muitos meses. E conforme as minhas práticas de não violência foram ficando mais intensas, mais corriqueiras, eu fui assimilando o sentido dessa frase. O medo bloqueia a nossa ação. Eu não tô aqui hoje exatamente para falar sobre o medo, mas sim, eu quero falar sobre ação. Um processo reflexivo de autoconhecimento, um despertar para uma nova consciência é super maravilhoso e extremamente importante para criar uma base para as mudanças que a gente necessita de fato acontecerem. Mas cada vez mais eu percebo que não adianta ficar só na reflexão, só no autoconhecimento, só em si, só buscando um aprimoramento individual. É preciso ação. Na minha experiência pessoal, eu fiz 9 anos de psicanálise, frequentava casas espíritas, era praticante de yoga, era tudo maravilhoso. Mas na vida mesmo, prática, isso tudo que eu fazia aqui comigo era como se eu pegasse um fôlego pra mergulhar numa vida opressora. Era um cuidado muito individual. Era algo que me sustentava, mas os conflitos do dia a dia continuavam a me torturar. Continuava brigando com a minha mãe, irritada com meu pai, preocupada com o trabalho. Era um ciclo vicioso. Parece que eu pegava esse fôlego, me nutria. Na vida, eu embarcava naquele monte de confusão, não conseguia sustentar aquele estado. E aí eu precisava de quê? Eu precisava me tratar, precisava me limpar. Então eu ia na casa espírita, tirava aquilo de mim, né? Ia na terapia, despejava, falava tudo e pegava um novo fôlego para suportar mais uma vez os desafios diários. Vocês percebem como era um movimento de separação? Eu buscava uma proteção, uma prevenção, mas eu não estava engajada na força transformativa que aqueles locais de tanta cura poderiam me trazer de fato para a vida. E eu acho que foi por isso que a comunicação não violenta entrou na minha vida dessa maneira tão forte. Eu me sinto mais aliviada e mais criativa, porque agora eu consigo viver uma coerência entre essa minha busca, entre isso que me nutre e uma ação engajada, multiplicando isso de alguma forma. E não um caminho individual, um recurso para me separar da vida, para lidar com a vida, para suportar a vida. Ai, gente, a comunicação não violenta é maravilhosa, sério, é incrível. Não é um conceito, não é um estudo, não é uma filosofia, é uma prática. E ela não fala só sobre a conexão entre as pessoas, sobre um fim, né? Ela é um meio, ela é justamente o caminho de vida. Eu particularmente acho que a prática da comunicação não violenta me ajuda a estar na vida engajada com mais clareza. Apesar de ter um caminho pra gente chegar até esse momento de partilha, de abertura dessa clareza, eu vou pular toda essa parte inicial porque eu quero falar do que tá vivo agora, aqui dentro de mim. Depois de uma identificação de sentimentos, de necessidades, de separação, do que essa situação mexeu comigo, do que é do outro. Quando eu consigo ter um pouco mais essa clareza dentro de uma situação, me vem um momento que tem sido altamente reparador, é também uma prática, eu chamo de partilha da clareza. E eu vou contar uma história pra vocês. Vocês acompanham muito aqui a minha relação com o Thiago, né? Faz um tempo já que conseguimos passar por um momento muito desafiador juntos e agora estamos experimentando um momento maravilhoso, muito melhor inclusive do que o anterior ao momento difícil, sabe? Parece que foi uma adrenalina que a gente precisava viver, sabe? E a gente pôde dar um passo à frente, assim, dar um salto, é o tal trampolim, gente. Mas essa relação muito bonita, não é que seja tudo lindo, maravilhoso e que a gente não tenha conflito. Aliás, a comunicação não violenta me ajudou a amar os conflitos. Hoje em dia eu vejo os conflitos, sejam eles quais forem, como uma oportunidade para criar intimidade mesmo entre as relações. E eu vou trazer um pouco para vocês como essa prática da clareza tem ajudado muito
muito na nossa intimidade e na nossa relação. Teve um dia que eu tava em casa, dentro do meu quarto, gravando um vídeo, da mesma maneira que eu tô aqui, ó, com o Júnior na minha frente. Nesse dia a Luísa tava também. E eu tava, quase chorando, assim, eu tava bem emocionada. A porta do quarto abriu, era o Thiago segurando o negócio e falou: "Você promete pra mim que você nunca mais vai não sei o que, não sei o que, não sei o que lá?" Não, sério. O meu primeiro pensamento naquele momento foi: ele não tá bem. Porque se fosse em outro momento eu falar: "Você não tá vendo que eu tô gravando? Pô, que falta de consideração, não sei o que", já ia começar uma treta ali. Ou então eu não ia falar nada e ia guardar aquilo pra mim, sabe? Mas naquela hora, ao invés de me afastar dele, eu me conectei. Vou me emocionar de novo, eu me emociono, gente, gravando os vídeos. Eu falei: ele não tá bem. Tem alguma coisa aí. É aquilo que eu disse no outro vídeo de ampliando o nível de verdade pra vocês. As pessoas dizem o tempo inteiro que elas estão precisando cuidar de alguma coisa. E eu vou fuzilar mais ainda essa pessoa? Vou me colocar num lugar de vítima? Comunicação não violenta, gente. Sério, me ajudou a fazer essa separação na hora. Na hora eu fico duas coisas. Os meus julgamentos ficam de lado, eu escolho não olhar pra eles. Thiago é isso, Thiago é aquilo, ele não tá percebendo que não sei o quê. Eu esqueço tudo isso, olho pro que eu tô sentindo, por que aquela situação não foi legal pra mim, e olho o que tá por trás dele. Por que cargas d'água ele tá com essa energia? Por que isso é tão urgente pra ele? Por que ele teve que abrir a porta do quarto agora e me fazer jurar alguma coisa? Ele não pôde nem esperar pra fazer isso. Por que é tão urgente? Algo precisa ser cuidado e não uma pedra precisa ser jogada, né? Isso que ele tá fazendo não é comigo, diz respeito a alguma coisa dele e que é nossa e que eu sou capaz de entender. Uou! Muita coisa, né? Mas vamos lá. Aconteceu isso esse dia e eu fiquei o dia inteiro com aquilo dentro de mim, falando: não vou falar nada, deixa pra lá, porque foi a forma que eu fui ensinada a vida inteira. Ou eu me expresso e vou pro embate, ou eu minto, ou eu entubo aquilo e finjo que nada aconteceu. E aí que depois disso, né, o dia aconteceu, a gente terminou de gravar, o Thiago foi fazer as coisas dele e eu resolvi fazer uma partilha com ele à noite. Eu fiz uma partilha baseada na não violência. Essa partilha não é simplesmente você sentar e falar: olha, você fez isso, eu não gostei, não é legal, papapá. Não é você acusar. Não tem exatamente uma fórmula, mas tem um lugar de clareza, de um reconhecimento de como eu me senti e por quê, qual foi o meu sentimento e qual a minha necessidade que não foi atendida naquele momento, e uma checagem de saber o que estava por trás dele naquele momento em que ele fez aquela ação. E nesse momento de partilha, teve até a gente respirou, assim, e a gente continuou conversando. E foi interessante, porque não é uma conversa, né? Mas a gente fala as coisas com mais clareza e com respeito, olhando os dois lados. A gente partilha para criar uma ponte no lugar de muros. A gente conversa a partir do que nos une, que são as nossas necessidades latentes que precisam ser cuidadas. E no meio dessa conversa foi interessante que a gente encontrou outros pontos na nossa vida onde a gente acha que se expressa com clareza, só que não. Por exemplo, o Thiago, ele tem alguma coisa no pé dele, algum gancho, alguma coisa que eu não sei o que acontece, que sempre que ele vai na cozinha, ele embola o tapetinho. E eu brinco muito com isso com ele. Não me incomoda, eu acho hilário, eu acho engraçado. E eu brinco: ei, rolador de tapetinho, hein, filha, o papai tem um gancho no pé, sabia? Que faz assim, ó. Eu faço uma coisa que é pegar o carregador do Thiago e esqueço de deixar no mesmo lugar de volta. E o Thiago sempre lidou com isso com uma brincadeira, falando: filha, tem alguém nessa casa aqui que pega o carregador e some com o carregador, sabe? Ai, meu gato, desculpa, deixei lá não sei onde. Eu acho que pra não criar conflito, ou pra não, né? Ou pra não pesar muito isso, mas ele nunca falou pra mim, sério, que pra ele era importante que o carregador dele estivesse ali naquela tomada. E que aquela ordem, aquela previsibilidade era importante pra ele. De, putz, tô sem bateria, vou lá, que o meu carregador tá lá. E no meio dessa conversa, teve uma hora que ele falou, meu carregador, por exemplo, tá sempre aqui, não sei o que lá. E aí eu, opa. E um campo se abriu e eu vi que essa história do carregador era muito importante pra ele. E aí a gente chegou à conclusão
que todos os dias, ao acordar, o carregador tinha que estar lá. Porque a primeira ação dele de manhã era colocar o celular para carregar. Gente, foi muito maravilhoso descobrir que aquilo era importante para ele. Por esses bloqueios nas nossas comunicações a vida inteira, a gente deixa de ser claro com as coisas que são importantes pra gente. Tudo bem que às vezes a gente não sabe como falar, né? E a gente fala de umas formas que acabam nos afastando mais ainda das pessoas. Por isso que a não violência é uma prática mesmo. A gente vai investigando, a gente vai vendo como a gente funciona melhor dentro disso. A gente vai saindo desse lugar que eu falei, de a pessoa abre a porta irritada e você já não rebater aquilo, de você entender em algum lugar, mais precisamente no coração, com a nossa compaixão, que aquilo revela algo que é importante. Se isso acontecesse há alguns anos atrás, provavelmente eu ia vomitar lá na minha terapia, só que não ia fazer nada a respeito disso, ia só me aliviar, entender com a minha cabeça e não entender com o coração, sabe? Com a compaixão. E é por isso que o oposto de não violência não é a violência, é o medo. A responsabilidade do cuidado está na nossa lucidez de abrir espaço para o diálogo. Depois de uma prática dessas feita assim com tanta verdade e tanto amor, só tem beijos, abraços e gratidão, sabe? É maravilhoso, gente. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês, que vocês possam começar essa semana com essa história bem latente aí dentro de vocês e quem sabe olhar para as outras pessoas e para vocês mesmos de uma outra forma. Se você acha que esse conteúdo vai beneficiar também outras pessoas, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrevam aqui no canal. Esses números são super importantes pra gente crescer, pra gente expandir juntos. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.